Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no episódio de hoje nós vamos continuar a conversa que nós iniciamos semana passada com o Edson Martinho da Bracopel, terminando ou continuando a partir da minha provocação que eu fiz sobre os aspectos geográficos, se é que existiam, das questões de percepção de segurança elétrica, e a gente segue falando sobre o anuário das instalações, o anuário dos acidentes elétricos, que acabou de sair, tá fresquinho, e o link vocês também encontram aqui na descrição desse episódio. Mas antes de começar, quero falar mais uma vez do nosso parceiro, apoiador do nosso podcast, a Beer or Coffee. Já ouviu falar no Beer or Coffee? Não é uma distribuidora de cerveja ou café. O objetivo principal do Beer or Coffee é oferecer soluções para empresas e profissionais que buscam viver uma nova forma de trabalho, com mais liberdade, colaboração e felicidade. Mas como funciona na prática? O Beer or Coffee é um marketplace de espaços de trabalho. É uma empresa que te ajuda a oferecer coworking, sala privativa, sala de reunião ou eventos para os seus colaboradores. Todos os seus custos com aluguel, água, energia, internet e impostos estão inclusos em apenas uma assinatura. É sem burocracias e você só paga quando usar. É uma forma de disponibilizar locais com a infraestrutura adequada para o seu time e ainda ter uma estrutura de trabalho sem nenhum investimento inicial. Outra vantagem é a possibilidade de contratar pessoas em todo o país. O Beer or Coffee possui espaços em mais de 170 cidades. Seus colaboradores também vão adorar a flexibilidade de local de trabalho e, com certeza, isto vai te ajudar a evitar o turnover. Se você quiser conhecer mais, é só acessar www.beerorcoffee.com, cerveja ou café em inglês, ou clicar no link que vamos deixar na descrição deste episódio. Então, dando sequência ao nosso episódio número 55 da temporada 2 do nosso podcast, siga com a provocação que eu fiz com o Edson Martinho. Eu vou tentar fazer uma inferência também e quero saber se os números mostram sim ou não. Tentando pegar no meu histórico profissional nos últimos 15 ou 20 anos, especificamente nos sistemas elétricos, é nítida a percepção de como os sistemas, os dispositivos, as instalações se tornaram mais seguras. A hora que você olha para os painéis, os dispositivos de proteção, é claríssimo. Você bate o olho e fala, nossa, isso aqui é muito mais seguro do que coisas que eu via 15 anos atrás, que é ontem. Mas eu estou falando isso com um viés, talvez, de uma grande capital. Minha pergunta é, geograficamente, percebeu-se diferenças, e essa é a minha pergunta por mero desconhecimento, se essa onda de evolução também aconteceu em todos os lugares. Então, voltando, geograficamente também percebeu-se uma uniformidade nesta questão, ou tiveram apontamentos significativos nas percepções e nos comportamentos declarados pelos profissionais? Então, a gente não entrou a fundo nesta avaliação de relação geográfica, mas aí vem a experiência, né, que eu tenho com esses anos todos conversando com os profissionais. O Sul e Sudeste, naturalmente, você teve, por muitos anos, você teve muito mais informação, então já é mais evoluído. O Norte, o Nordeste, principalmente, nos últimos anos ele cresceu muito e a informação chegou, e isso é importante porque o profissional que atua no Nordeste hoje, ele é um profissional que busca informação, ele é ávido por informações, então isso já está melhorando, mas ainda tem muita coisa para melhorar. E aí eu faço um paralelo com os dados de acidentes, né? A gente consegue ver o lado do acidente, que a gente comenta daqui a pouquinho, e tem o Norte e o Centro-Oeste que estão buscando esse caminho agora. Então, quando você vem para o litoral Sul, Sudeste e litoral Nordeste, ok, quando você vai para Norte e Centro-Oeste, você começa a ver discrepâncias. Então, sim, né, existe ainda uma necessidade dos profissionais se atualizarem mais. É lógico que o advento da internet, os webinários, os podcasts e todas as relações, todas as ferramentas ajudaram o pessoal a ter acesso. Mas ainda ainda existe um gap muito grande. E quando você vai para os interiores, né, você percebe, sim, essa discrepância. Então, que no final das contas conversa com a minha provocação de que os setores e as geografias que você comentou
foram as que receberam os maiores investimentos nos últimos anos e se modernizaram. O próprio polo industrial do Nordeste teve um boom gigantesco aí nas últimas 2 décadas. Então tudo isso conversa de que você tem instalações melhores, mais seguras, você ajuda a criar uma cultura de que, olha, aquilo que você sempre mexeu, sempre esteve errado, esse é o novo normal desses, né? Roubar a terminologia, que você deve aplacar para todas as instalações. Então agora nos ajude a replicar tudo isso nos outros lugares que ainda não tem. E os locais onde você comentou de que há menos ou a percepção é pior também, a hora que você olha em termos de contribuição de PIB, a contribuição dos próprios investimentos, sejam privados, sejam públicos, você percebe claramente que eles estão abaixo de uma linha mediana em comparação com as outras áreas do país. Edson, teve algum... Vou fazer 2 perguntas em uma só. O que mais e o que menos surpreendeu nos resultados? Porque eu tenho certeza que quando a gente lança uma pesquisa dessa, a gente fala, há um certo exercício de palpites ali, né? Do tipo, acho que aqui vai vir por aqui, acho que aqui vai vir por ali. Ou mesmo coisas que eram verdades pré-concebidas. E aí eu quero saber, das verdades pré-concebidas ou dos palpites, a hora que vieram os números, o que mais confirmou, falar, tá vendo, não falei, e o que mais surpreendeu vocês? Então, Tiago, na verdade, acho que o que mais surpreendeu foi o equilíbrio das respostas, né? Como eu disse, nós criamos 3 segmentos e nós conseguimos essa equiparação dos 3 segmentos. As respostas equilibradas, como nós comentamos aí ao longo do podcast, né? Os resultados são mais ou menos semelhantes, ou seja, o pessoal tem mais ou menos a mesma percepção, né? Então isso é uma coisa interessante e nos surpreendeu, porque a gente esperava um viés mais tendencioso, principalmente porque a grande maioria do nosso mailing é pautado nas pessoas que atuam como autônomos, né? Também, vamos dizer que nem surpreendeu, mas que chamou a atenção, são as participações, né, como eu disse, de estar próximo aos acidentes, ou seja, de ter visto ou ter participado de acidentes, né, acidentes de origem elétrica, ou seja, os números foram muito maior do que a gente esperava. Eu esperava um número muito menor em relação a isso. O resto ficou por conta da pesquisa. A gente esperava algumas respostas, por exemplo, eu acabei não comentando, mas de investimento, o pessoal costuma fazer cursos, né, investimento em cursos a cada ano. É meio comum, a maioria, o pessoal respondeu aqui que eles fazem os cursos a cada ano e, naturalmente, o pessoal que é autônomo acaba pagando e o pessoal que está dentro de indústria e comércio tem aí uma divisão, uma parte paga, uma parte a própria empresa paga. Então, são os dois extremos aí que a gente imaginava, né, e que foi surpreso. Muito bem. Edson, vamos começar a dar spoiler do relatório anual? Vamos lá. O anuário ele vai ser lançado no dia 30 de março, daqui a alguns dias, né, numa cerimônia em São Paulo, onde vai estar, inclusive, junto com o lançamento do anuário, a gente tem o prêmio de jornalismo, que, ou seja, a premiação dos jornalistas que se inscrevem para participar da Abracopel, do prêmio da Abracopel. A gente conhece também os vencedores. Mas alguns dados são importantes, Tiago, para a gente mostrar. Em relação a 2020, os dados são de 2021, em relação a 2020, houve um aumento total de acidentes. Nós tivemos 1.502 acidentes em 2020 e tivemos 1.579 em 2021, ou seja, subiu um pouquinho. Isso já era esperado, porque 2020 foi um ano extremamente atípico. A pandemia parou uma série de atividades, reduziu muito. A gente até imaginava que esses números seriam maiores, porque o ano de 2021 começou com números muito grandes. Começou com números de cerca de 80 acidentes no final de janeiro e fevereiro. E aí a gente achou que se fosse nessa balada, nós íamos passar dos 1.600. Por sorte, né, chegou a 1.579 acidentes. Os números de choque, isso é que é legal, os números de acidentes fatais com choque reduziram.
Em 2020 nós tivemos 691, em 2021 nós tivemos 674 acidentes fatais, né? Por outro lado, os números de incêndios subiram, né? Então, esses são dados. Nós tivemos 636 incêndios, com 46 mortes dentro desses incêndios. E as descargas atmosféricas ficaram mais ou menos parelhas, né? Tivemos 50 acidentes com descarga atmosférica e 40 mortes. Então, são situações que estão mais ou menos dentro da linha que a gente tem. Mas o legal desses números são que ele subiu, mas não subiu muito, o número geral, e os números de acidentes com choque elétrico diminuíram, né? Então, esse é um ponto importante. Tentando lembrar da nossa conversa do anuário do ano passado, se eu não me engano, e me corrija se eu estiver equivocado, os números do último relatório eles apresentaram uma queda em relação ao anterior, não foi, Edson? Então, como eu falei, o ano 2020 ele foi um ano atípico, ele caiu bastante. Nós estávamos em números de 1.600, e eu não lembro exatamente o número, 1.650 acidentes no total, 1.650 acidentes no total, caímos para 1.502 em 2020 e agora retornamos para 1.579. E aí eu lembro que nós discutimos, que você fez um comentário muito interessante que fez sentido, de que uma das potenciais causas para isso, de um lado, tinha a clara e óbvia redução de parte da atividade econômica nos ambientes de escritório, mas eu lembro que nós conversamos também de que com as pessoas mais em casa, elas estavam mais atentas, elas estavam mais cuidadosas com seus próprios problemas normais, que fora daquela presença mais próxima, se tornavam aí gambiarras. A tomada está com mau contato, aperta um pouquinho que ela funciona. Eu lembro que nós conversamos isso. Olha, as pessoas agora estão mais atentas, e elas estão indo para soluções ou buscando remediação desse tipo de problema antes que vira uma coisa normal. E fez bastante sentido naquele momento. Vocês perceberam conseguiram identificar alguma origem de onde esteve esse aumento, ou qual foi potenciais causas para isso? Então, Thiago, isso é bem lembrado, foi exatamente isso, né, a situação que aconteceu dos números de 2020. 2021, para você ter uma ideia, os números aumentaram, no geral. Quando a gente fala de números gerais, nós estamos incluindo tanto choque elétrico, como incêndio, como descargas atmosféricas, né, que são os 3 segmentos que a gente divide. Os números de acidentes dentro de casa, em relação aos números de acidentes com rede aérea, com rede de distribuição, em 2019, nós tínhamos um número muito parelho, com acidentes dentro de casa um pouco maior, inclusive, em ambientes residenciais, maior do que da rede aérea, que são os 2 principais. Em 2020, os números reduziram e ainda continuaram mais ou menos semelhantes. O ano de 2021, nós percebemos uma redução dos acidentes dentro de casa em relação ao número de acidentes com rede aérea. Sempre foi, historicamente, né, os números que mais acidentes a gente tem. Isso com relação a choque elétrico, né? Então, ou seja, aquela história que a gente comentou em 2020, né, do anuário de 2020, que as pessoas vão para casa, começaram a olhar, começaram a corrigir problemas que depois iam deixando, empurrando com a barriga, e que poderiam virar um acidente, uma situação de acidente, ela se permaneceu, os números diminuíram um pouco, não muito, mas diminuíram um pouco. E o que aconteceu foram situações de chegar próximo à rede. Naturalmente, com a retomada das atividades, né, nós retomamos, mesmo com essa história de pandemia, ainda nós já retomamos bastante, começou a trabalhar muita gente. Então, acidentes, por exemplo, com contato em rede por pintor, pedreiro, com instalador de fachada, instalador de placa, internet, ela aumentou porque o pessoal voltou, né, para a luta, ou seja, voltou para a briga, e aí acabou acontecendo mais. E dentro de casa o pessoal manteve a instalação legal. Agora, onde subiu os acidentes gerais? Incêndios. Incêndios foram significativos. Incêndios em hospitais foram maiores ainda do que do ano anterior, ou seja, então é uma preocupação que a gente tem aí. Por quê? Porque foi justamente o segmento onde mais se utilizou, né? Então, 2021 foi um ano onde o hospital sobrecarregou.
Então, essa é uma visão que a gente tem geral aí para passar de spoiler. E nos programas que o Marcos Kahn, que nós fizemos no final da primeira temporada, a gente falou exatamente sobre isto. Dentro dos vários aspectos de preocupação com instalações, ele citou a questão da área de saúde, que tem a ver, que aconteceu o oposto de outros setores econômicos, não é, Edson? Você teve uma sobrecarga dos sistemas, então equipamentos que funcionavam aí numa base menor, agora de repente tinham que trabalhar 24 horas por dia, e isso naturalmente acabou expondo falhas que no dia a dia, numa utilização menor, acabaram sendo muito menores. Não lembro se você comentou. Acidentes fatais, como é que foi a evolução? Como é que os números se comportaram, Edson? Então, os acidentes fatais com choque diminuíram em relação a 2020, né? Nós tivemos aí uma queda de 17, 18 acidentes, 691 para 674, né? E o número de acidentes também dentro de incêndios, ele reduziu um pouco, né? Porque 2020 nós tivemos uns acidentes, incluiu o CT do Flamengo, o Hospital Badim, que só do Hospital Badim foram mais de 20 e poucas pessoas aí, e mais 10 do Flamengo, e mais alguns hospitais, então os números diminuíram, mas em termos de incêndio não diminuiu muito, nós tivemos 46 fatalidades dentro dos 636 incêndios, né? Mas os números de choque elétrico diminuíram um pouquinho, isso é motivo de se comemorar. E esse era o meu comentário para a gente começar a encaminhar para o encerramento, Edson. Talvez olhar o recorte apenas de um ano para o outro pode causar uma percepção um pouco distinta do propósito do anuário e do próprio trabalho da Bracopel. Toda ação de conscientização ela é uma ação de médio a longo prazo, então você tem que buscar ao longo do ano, ao longo do tempo. Quando você olha para 20 com números tão expressivos, 20 quando quero dizer referindo a 19, né? Então olhando para o ano calendário, quando você olha para 19 números tão expressivos, 20 vê uma queda da atividade econômica e você tem um mergulho disso e ok, mas 21 você percebe uma retomada e os números não evoluem na mesma dimensão, tende-se, ou pelo menos a gente pode pensar que o caminho é esse, de que a conscientização está fazendo efeito, mas que obviamente é um processo de médio e longo prazo. Confere essa análise, Edson? É exatamente essa, né? O próprio anuário, ele traz sempre, além dos dados do ano corrente, ele traz dados históricos, né? A gente traz uma análise histórica que a gente capta desde 2013, então esse ano ele vai ser de 2013 a 2021 os dados analisados, e a gente consegue ver essa avaliação, essa mudança, e o que você falou é exatamente isso, né? É lógico que a comemoração ainda é contida, porque foi um primeiro ano, né? 2022 a gente vai conseguir, com os dados aliás, 2023 com os dados de 2022, a gente vai, se continuar nessa tendência, a gente vai conseguir comemorar, porque aí já vai ter um segundo ano com atividades praticamente plenas, né, e com queda. A gente busca isso, a gente espera isso, e o trabalho é feito constantemente, ou seja, nós estamos lá de todas as formas possíveis, levando informações para profissionais, levando informações para leigos, levando informações aos 4 cantos do Brasil, para que a gente possa ter na mente de qualquer pessoa que a eletricidade é importante, é necessário, mas ela oferece uma série de riscos e a gente precisa conhecer eles e evitar eles. Então, aí é o nosso grande trabalho. A Bracopel, que completa 17 anos, ou completou 17 anos agora em 2022, Edson. O que o pessoal pode esperar no calendário de eventos, na programação de atividades para 2022? Então, a Bracopel completou 17 anos no dia 2 de fevereiro. Nós vamos manter algumas atividades. Nós começamos no dia 7 de fevereiro já as inscrições para o Concurso Nacional de Redação, Desenho e Vídeo. Nós estamos trabalhando pela 11ª edição. Esse concurso é muito importante porque ele trabalha com a base, com a garotada. Então, qualquer aluno de escola
pública ou privada entre 6 anos e 18 anos pode participar do concurso dentro das etapas de redação, desenho ou vídeo, dentro das faixas de categoria, né? Nós temos o prêmio de jornalismo que continua premiando pela 15ª, já entrando para a 16ª edição este ano. Nós teremos vários eventos que vão acontecendo de webinars e presenciais. Nós temos a programação, e se tudo correr bem, vamos cumprir de estar em Salvador, Cuiabá, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. São 5 etapas presenciais, nós vamos retomar isso. Mesmo assim, a gente vai continuar com uma série de atividades virtuais, né? Vão ter todos. O nosso Café com a Abracopel, que acontece a cada 15, sábado sim, sábado não, já está acontecendo desde janeiro. O nosso estudo dirigido, que é voltado para os profissionais que são associados à Abracopel, que nós chamamos de Abracopelense. Todas as terças-feiras nós discutimos 2 normas técnicas, a norma 5410 e a norma 16384, que é a norma de segurança. A gente discute detalhe por detalhe, entra no item, conversa sobre a norma, né? Vem aí, já está sendo lançado uma pesquisa sobre situação das instalações elétricas comerciais. A gente vai complementar um trabalho que foi feito em 2017, junto com o Procobre, onde nós fizemos uma pesquisa em 1.100 residências no Brasil. Agora nós vamos tentar conseguir pelo menos 300 comércios no Brasil para fazer o cenário da instalação elétrica. Vem mais pesquisa de percepção da segurança, mas dessa vez com a população, com o leigo, né? E tem muito mais coisa por aí. Então, fique atento, sigam as redes sociais da Abracopel aí, que todo o material vai estar sendo colocado lá. E tem uma novidade, só complementando, o anuário, Tiago, o anuário esse ano sai com uma versão em inglês. O arquivo que vai online, não o impresso, mas o online, ele será publicado com versão em inglês também. Ou seja, o pessoal lá fora pode consultar nossos dados aqui. E a gente sabe, não é, Edson, que quanto mais informação a gente coloca à disposição de outros mercados, mais nós somos enxergados de forma diferente e também começamos a receber este material. Então eu não tenho dúvida de que essa iniciativa vai gerar excelentes frutos para a Abracopel especificamente, mas para o mercado de uma forma geral. Edson, delícia de bate-papo mais uma vez, quero agradecer demais a sua participação e certamente assim que tiver esta pesquisa com o comércio a gente vai voltar aqui a conversar, porque esses dados eles fazem sentido e são importantes de serem não só divulgados para toda a comunidade, mas quando a gente olha para o mercado de Facility Management, que está muito envolvido em diversas dessas instalações, certamente em vários desses casos são estas pessoas que são os agentes da promoção, da execução da segurança em todas as mais diversas tipologias e dos mais diversos segmentos. Esse é o nosso programa de hoje, então para você que está nos ouvindo, não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo deste episódio. Se você está pelo YouTube, não esqueça de se inscrever e ligar o sininho e dar o seu like aí no nosso programa. E fique atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima!